vamos continuar nossa aula falando sobre o conteúdo do dia. Hoje nós vamos trabalhar a hidrografia. Antes de eu falar um pouquinho sobre a hidrografia para vocês, eu queria primeiro que vocês entendessem o que significa a palavra, ok? Hidrografia. Hidro vem da palavra água. Grafia vem da parte escrita, estudo, né? Então a hidrografia é o que? É o estudo das águas. Estudo das águas da onde? Onde nós vivemos? Eu vivo no planeta Terra, e você? Também, né? Espero eu. Então, é o estudo das águas do planeta. Dito isso, nós vamos começar a entender um pouquinho como funciona a hidrografia no planeta, tá bom? Vamos pegar o livro na página 67. Tá escrito assim: a água do planeta se originou da liberação de grandes quantidades dos gases hidrogênio e oxigênio na atmosfera. Eles se combinaram e deram origem aos vapores d'água. Durante o período de formação do planeta, as temperaturas só possibilitavam a água em forma de vapor. Por que será? O que faz a água evaporar? O calor. Então a temperatura era bem quente. À medida que as temperaturas baixam, os vapores se transformam em nuvens, que ficam sobrecarregadas e caem em forma de chuva na superfície da Terra. A água pode ser encontrada nos estados líquido, sólido e gasoso e, através da evaporação, condensação e transpiração, forma o ciclo hidrológico. Então, o que é o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico é o ciclo da água. Já falei sobre isso no conteúdo anterior de ciências. Lembram que eu falei sobre o ciclo da água? Quem não lembra, eu vou lembrar aqui. Como funciona o ciclo da água, gente? Por que a água do nosso planeta não acaba? Porque esse ciclo é contínuo. O que acontece? As águas que estão armazenadas, digamos assim, são as águas dos oceanos, dos lagos e dos rios, ok? Elas estão ali depositadas. Então, o que acontece? Durante a ação do calor, essa água vai evaporando. Ah, tia, como que essa água vai evaporando? Então, dá para você fazer um teste muito simples na sua casa. Você pega um recipiente pequenininho, não precisa ser nada grande não, tá, gente? Um copinho, qualquer coisa, tampinha de remédio, enfim. Bota um pouquinho de água e bota no quintal da sua casa, na janela, enfim, aonde pegar o calor direto do sol. E vocês colocam lá e deixam todo o tempo em que tiver sol. O sol acabou, foi embora, vocês vão lá ver. Se vocês colocarem num copinho desse de plástico transparente, vocês vão notar que além dessa água ter diminuído ou ter secado, depende também da quantidade de água que vocês colocam, as paredes internas do copo vão estar cheias de gotículas de água. Por quê? Esse copo vai suar. Essa água vai evaporar e essas gotículas vão colando assim, né, nas paredes internas do copo. Por que isso aconteceu? Por causa do calor, não é isso? Lembra lá da história da evaporação? Quando a gente lava a roupa, estende a roupa e essa água seca e a roupa fica seca? É o mesmo processo. A partir da ação do calor, a água evapora. Então, voltando para a nossa explicação. A água está lá armazenada nos oceanos, rios, lagos, enfim. E a partir do calor do sol, essas águas vão sendo evaporadas. Então, em formas de vapor, elas sobem para as nuvens, certo? Só que lá em cima a temperatura é muito mais baixa do que aqui. Então, aqui ela está no seu estado líquido. Quando ela sobe, ela chega na nuvem e ela se condensa, ou seja, é formado cristalzinhos de gelo, meio que ela congela, né? Então, ela vai se congelando e vai juntando essa água. Só que tem uma hora que essa nuvem não tem mais espaço para tanto líquido. Ela fica cheia, ela fica pesada, ela fica carregada. Já ouviram falar o termo, né? Quando a mãe ou alguém olha assim, ih, hoje vai chover, as nuvens, tudo preto, o céu tá negro, o céu tá cinza. Por quê? Porque as nuvens estão cheias. Então, quando não há mais espaço, elas ficam muito pesadas, ela começa a liberar, né, o que tem nelas, que são esses cristalzinhos de gelo. Só que o caminho que é feito das nuvens até aqui já é tempo suficiente para esses cristais, o quê? Voltarem a seu estado líquido, por conta do calor. O calor faz derreter. A mesma coisa se a gente tirar o cubo de gelo de dentro do congelador. Ele não vai derreter? Por quê? Está saindo do frio para o calor. É a mesma coisa. Então, essas
Essa água, né, que estava lá depositada, vai cair em forma de cristal de gelo e ela vai derretendo até chegar na Terra, voltando a seu estado líquido. Então, gente, esse ciclo ele é contínuo, ó, do líquido pro gasoso, do gasoso pro sólido, do sólido pro líquido novamente. E esse ciclo vai, né, se renovando cada vez mais, ok? Então tá assim. O Brasil possui amplos recursos hidrográficos. No mapa abaixo podemos observar bacias hidrográficas, oceanos e rios. Vamos para a legenda. Bacias hidrográficas, Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco, Bacia do Araguaia Tocantins, Bacia Platina. Bacias secundárias, Bacia do Sudeste Sul, Bacias do Leste e Bacias do Nordeste. O que seria uma bacia hidrográfica? Bacias hidrográficas são conjuntos de terras banhadas por um principal rio e seus afluentes. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas que compreendem uma ou mais bacias. Então, vamos lá. Página 68, tá, gente? Os principais rios brasileiros, em geral, não secam. Ou seja, o fluxo de água contínuo, caracterizando rios perenes ou os rios permanentes. Já alguns rios secam durante o período do ano, eles são chamados de rios temporários e aparecem apenas no período da chuva. Então, gente, deixa eu só dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Rios permanentes, eles não secam, porque o nome já diz, ele é permanente. Ele está em curso o tempo todo, ele tem os afluentes que vão abastecendo esse rio. Mas o que seria afluentes, professora, que abastecem esses rios e fazem com que eles sejam permanentes? Nós temos o rio, certo? Vamos pegar um exemplo do rio aí de uma rua, um valão. Um valão, por exemplo. Vamos imaginar que seja um rio. Chove, 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 chove. O que acontece quando chove muito com esses rios, com esses valões que tem por aí? Transborda. Não é isso? Muitas vezes entra até água na casa das pessoas. Por quê? Porque eles não têm um sistema de drenagem. Ou seja, eles não têm para onde. A água não tem para onde escapar. A água só está ali, então ela vai subindo, 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 subindo até que ela transborda. É a mesma coisa que você pegar um copo e botar embaixo da bica. Abre a bica, o que vai acontecer? Não tem lugar para a água escapar no copo, né? Então a água vai subir, 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 subir até transbordar. Então, os afluentes servem para isso. O rio está aqui em curso, ou seja, andando. E os afluentes é como se fossem os braços dos rios. Vamos mais ou menos imaginar que os afluentes são os membros do rio, ok? Então, tem um membro aqui, um membro aqui, um membro lá na frente. E isso até ele chegar onde? Na foz, que é o final do rio. Então, esses afluentes tanto servem para que venha água de outros rios para esse rio continuar em curso, quanto para esse rio abastecer outros rios, entendeu? E esse fluxo continuar sendo o quê? Permanente, contínuo. Agora, aqui também está falando sobre os rios temporários. Olha a palavra aí, temporários. O que lembraria a palavra temporários? A mim lembra a palavra tempo, não é isso? Então, lembra a palavra tempo, ou seja, ora o rio está cheio, ora o rio está vazio. Ou seja, uma hora está cheio, uma hora está vazio. Mas por quê? Porque ele não tem afluente. Outra experiência que vocês podem fazer aí na casa de vocês, para vocês entenderem o que é um rio temporário. Pega uma bacia dessa aí, da mãe de vocês temperar o frango do almoço, e bota ela vazia no quintal da casa de vocês, na varanda, enfim. Tem que botar ao ar livre, né? No tempo. Vai ficar vazia porque não está chovendo. Mas quando chover, vai acontecer o quê? Essa bacia vai encher. Não vai encher? Vai encher com a água da chuva. Mas aí, se ficar muito tempo sem chover, essa água vai começar a evaporar por causa do ciclo hidrográfico, né? Por causa do ciclo da água. Ela vai começar a evaporar, evaporar, evaporar e não está chovendo. O que é isso? É um período de estiagem. O que é um período de estiagem? É muito tempo sem chover. É um lugar que fica durante um grande período de tempo sem chover. Então, esse rio ele não tem os afluentes, é como se fosse essa bacia. Então, o sol está ali, a ação do sol está fazendo evaporar, evaporar, evaporar e não está vindo chuva. Então, ele vai secar, secar, secar até a bacia ficar o quê? Seca.
Aí, quando chover novamente, essa bacia vai encher de novo. Então, ora ela estará cheia, ora ela estará vazia. E é dessa forma que acontece com os rios temporários. Ok? Vamos lá. Esses rios localizam-se nas áreas mais secas e quentes do território brasileiro, onde existem longos períodos de estiagem. Acabei de falar para vocês o que é período de estiagem, né? Muito tempo sem chover. Todos os rios têm seu ponto de origem, isso é, uma nascente. Nascente, lembra que palavra? Nascer, não é isso? O nosso nascimento não é o princípio da nossa vida? Não é a partir do nascimento que nós existimos? É a mesma coisa com o rio, ó. Se chama nascente, é o quê? É o nascer do rio, é o início, é o princípio desse fluxo. O rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde deságua. Foz é o final, então nascente é o começo, é onde ele começa, e foz é onde ele termina. No caminho, o rio pode receber água de outros rios, que são chamados de afluentes. Que lembra dos membros que eu falei para vocês? Isso são os afluentes, são os membros do rio. Eles podem tanto abastecer quanto receber água de outros rios para continuar nesse fluxo permanente. Então, aí nós temos uma imagem de um rio, não é isso? Então, aí nós temos a nascente, que é onde ele nasce. Nós temos o afluente, que é para onde ele vai ou da onde ele vem, que ele pode tanto abastecer quanto ser abastecido por esse afluente. E nós temos a foz, que é onde ele deságua, não é isso? Então, vamos para o próximo conteúdo aqui. Página 69. Existem rios que passam por terrenos irregulares e apresentam desníveis em curso, formando quedas d'água, isto é, cachoeiras. Estes rios são formados de rios de planalto. São chamados de rios de planalto. Por que, gente, rios de planalto? Porque eles vêm de um lugar alto, não é isso? Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. O que é reter a água? Segurar a água, né? Parar a água. Uma determinada quantidade de água, enfim. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Há muitas usinas hidrelétricas em todo o Brasil. Podemos citar Itaipu, Paulo Afonso, Sobradinho e Tucuruí. Para construir uma hidrelétrica, sempre se sacrificam algumas áreas naturais. Alagamentos das áreas ao redor das usinas hidrelétricas fazem desaparecer espécies vegetais, animais e até cidades que ficam submersas nos rios. Na barragem de Sobradinho, por exemplo, uma grande área foi inundada, formando um lago artificial. Existem também rios que percorrem terrenos planos, chamados de rios de planícies, utilizados para navegação, transporte de mercadoria, pesca e lazer. Na Terra, a água tem papel fundamental. As águas dos rios representam uma parte muito pequena de água doce disponível no planeta. Portanto, precisamos preservar os rios para garantir o nosso abastecimento e os das gerações futuras. Além dos rios, o mundo possui uma grande quantidade de água salgada, formada pelos oceanos e mares. Podemos aproveitar esse recurso natural, o sal, a pesca rica em espécies de peixes, os crustáceos e as belas praias. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é as usinas hidrelétricas. Então, como eu disse aqui no livro, gente, as usinas hidrelétricas são lugares em que eles retêm, né, parte dessa água para geração de energia. Como que isso funciona? A partir dos mecanismos, né, feitos pela engenharia, essa água passa gerando o quê? Força. Por quê? Porque a corrente dessa água, vocês podem ver que toda hidrelétrica tem essa imagem de como se fossem vários jatos d'água, né? Como se fossem várias cachoeiras passando, né, pelas pontes, que eles chamam de pontes. Então, essa força é a força dessa corrente d'água que faz gerar a energia, ok? Então, página 70. No litoral brasileiro, localizam-se importantes portos, de onde saem e por onde entram mercadorias. Observe o mapa abaixo com os principais portos ao longo do litoral brasileiro. Mapa litoral brasileiro e principais portos. Então, nós temos a imagem, né, e as descrições aí bem pequenininhas. Agora, você sabia?
Conheça o significado de alguns nomes das formas hidrográficas. Oceano, grande extensão de água salgada que cobre a maior parte da Terra. Lembra, 70%, gente, é muita coisa. 70% do nosso planeta é formado pelos oceanos, né? E só 30% é formado por rios. Mar, parte dos oceanos em contato direto com o continente, ou seja, as nossas praias. Lago, porção mais baixa do terreno, de pequena profundidade, contendo água doce ou salgada. Lago é aquela água paradinha, né? Aquela, como se fosse aquela baciazinha de água, que não tem corrente, não tem abastecimento de água. A lagoa é um pequeno lago. Cachoeira, não, ribeirão, curso de água menor que um rio. Cachoeira, lugar onde o curso de um rio é extremamente vertical. O que é vertical, minha gente? Vertical, de cima para baixo, de cima para baixo. Riacho, um pequeno rio. E olho d'água, é a nascente da água, tá? Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo do livro para vocês poderem fazer as atividades, tá bom? Vocês vão fazer as atividades do livro da página 71 até a página 75, ok?